Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta com imagens da nossa Praça da Matriz, né? Imagens das câmeras da Associação Comercial de São Roque. Aliás, né, o comércio funcionando e amanhã nós temos um horário diferente, no sábado é um horário diferente. Então, durante a semana, segunda a sexta, meio-dia às 4 da tarde. Sábado, decreto do prefeito Cláudio Góes, das 10 às 2 da tarde, para você ficar informado aí. Bom, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta e hoje nós temos aqui, todo dia a gente fala de assuntos importantes aqui, mas hoje a gente tem um assunto aqui de um projeto de lei na Câmara Municipal de São Roque, um projeto muito importante que teve a votação em primeiro turno e que agora vai ter a votação em segundo turno na próxima segunda-feira. E para falar desse projeto, primeiro eu quero agradecer demais por ele ter se manifestado e falado assim, olha, a Prefeitura de São Roque está à disposição para falar desse projeto. Então, primeiro, nossos agradecimentos aqui ao chefe de gabinete da Prefeitura de São Roque, o Marcelo Marques, que vai participar com a gente aqui e vai procurar trazer as informações. Deixa eu ver se o Marcelo já está ok com a gente aqui. Boa tarde, Marcelo Marques. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, Vander. Boa tarde aos internautas, aos nossos ouvintes, né? É um prazer. Ah, que beleza. E com essa tecnologia, né, Marcelo? Olha só, rapaz, como é que a gente tá, né? Claro que a gente ficaria muito feliz de ter você aqui próximo da gente, que a gente pudesse cumprimentar e tal, mas em razão desses novos tempos aí por conta da pandemia, a gente tá fazendo aqui essa entrevista online, né, através do Skype, né? Como a vida da gente mudou nos últimos meses, não, Marcelo? Pois é, Vander, mudou muito, né? E a tecnologia cada vez mais nas vidas, né? Agora... a gente deu só uma pequena queda no seu áudio, Marcelo. Eu não sei, você está com o microfone direto aí do notebook, do aparelho, ou tem um microfone externo, Marcelo? Tem um microfone. Ah, então peraí, vamos ver se agora melhora aqui. E agora? Vamos ver, agora com o microfone. Como é que tá agora? A gente vai se adaptando a essas tecnologias. A nossa vida mudou muito, né? Melhorou, Vander? Agora sim melhorou. Marcelo, aliás, antes da gente começar, você falando um pouco mais, a gente já vai equalizando o som aqui. Você que trabalha como chefe de gabinete da Prefeitura, nesse momento de pandemia, quer dizer, até parece que você está trabalhando em outro local com tantas mudanças que ocorreram, não é isso, Marcelo? É uma nova realidade, né? Como dizem atualmente, é o novo. Durante o nosso teste estava legal, Marcelo, acho que você vai ter que ficar com o microfone direto do equipamento. Vamos experimentar sem o microfone, porque durante o nosso teste no treino estava tudo uma maravilha. Vamos ver agora, vamos ver se agora fica com o microfone direto. Vamos lá, vamos. E aí, fala agora, vamos ver como é que ficou agora. Vamos lá, o telefone está desligado, melhorou o contato? Ah, sim, agora melhorou, Marcelo, agora melhorou. Acho que a gente pede até desculpa aos nossos amigos, mas esse é um ajuste técnico aqui. Marcelo, estava falando, né? Como a vida da gente mudou, como trabalhar na prefeitura aí nos últimos meses, teve uma grande transformação, né, Marcelo? Pois é, a transformação vem sendo grande, né? E a gente vem se acostumando ao novo normal, como vem sendo chamado, e deixando que a tecnologia cada dia mais tome conta das nossas vidas e auxilie nas novas tarefas, né? Legal, agora ficou maravilha, Marcelo. Bom, Marcelo, é o seguinte, primeiro eu quero agradecer de você ter se manifestado e falando assim, olha, a Prefeitura de São Roque, né, gostaria de falar a respeito desse projeto que foi encaminhado à Câmara Municipal e que já teve a votação em primeiro turno. Então, quando a gente pega esse projeto, ele tem um nome extenso, né, e é o seguinte:
criação do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, é o PDESS. E esse projeto, ele traz incentivos para a instalação de empresas dos setores tecnológicos, empresas de investimento, mercado financeiro e de capitais e também de ensino no município de São Roque. Marcelo, dá para resumir esse programa que tem esse nome extenso, bonito? O que é esse programa e do que trata esse projeto, Marcelo? Wander, esse programa ele traz, a grosso modo, incentivos fiscais para que possamos atrair novas empresas para o nosso município, com a intenção de gerar renda e gerar emprego, principalmente nesse pós-pandemia, onde todo o mundo, não só o Brasil, não só São Paulo, não só São Roque, vem sofrendo aí com essa pandemia do Covid-19. Então, a gente vem percebendo que a nossa receita municipal vem caindo mês após mês. A gente tem observado a queda do emprego, não só em São Roque, mas em todo o Brasil. E essa era uma das preocupações até nascidas aí nas nossas reuniões de enfrentamento da pandemia, que foi criado lá no final de março. Ela vem sempre com duas frentes de análise, uma basicamente com a saúde, o enfrentamento da saúde, da pandemia em si, e o outro com os olhos voltados para o lado econômico, pela recuperação econômica, recuperação do emprego, e com grande preocupação no pós-pandemia de como será a vida de todos nós. Alguns têm a impressão de que para nós, servidores públicos, a vida é mais tranquila, e alguns falam, vocês têm o salário garantido, mas essa não é a realidade, o município é como se fosse um grande condomínio, e ele vive e subsiste através do pagamento do imposto, de cada um dando a sua contribuição para ter o serviço público à sua disposição. Então, é com esse pagamento que a prefeitura retribui através de serviços, através de investimentos para a população. E se a população perder a capacidade contributiva, os cofres públicos também ficarão vazios, e essa realidade falsa de que o município, que o servidor é garantido e está tranquilo, não persiste, não levará muito tempo para estar na mesma realidade. Então, esse pós-pandemia preocupa muito a gestão municipal, o comitê de crise do Covid-19, para que, quando terminarmos essa fase, que ainda está perdurando já há muito tempo, a gente tenha planos aí de voltar o município a crescer, a pelo menos a vida normal e ao crescimento. E esse projeto vem em encontro esse desejo de todos nós. Muito bem. Agora, Marcelo, com relação ao orçamento, o prefeito Cláudio Góes já falou nas suas lives, nas suas entrevistas, que o município vai ter uma queda de arrecadação. Isso, todo o país, todo mundo está sofrendo isso. Já tem uma perspectiva e uma análise de quanto vai cair a receita do município de São Roque por conta da pandemia? Sim, nós estamos estimando e trabalhando aí com uma queda mensal de 4 a 5 milhões mês. Isso não só na arrecadação dos tributos municipais, mas também nos repasses que recebemos tanto do governo do estado como do governo federal. O FPM, que é o repasse do governo federal, basicamente ele vem do imposto de renda, é o grande imposto que é rateado para os municípios. E todos sabemos, que a declaração de imposto de renda de 30 de abril foi postergado. Então, muitos não pagaram naquela data, muitos também vêm postergando o pagamento, e outros declarando, mas também não recolhendo. Então, o repasse do FPM, naturalmente, ele cai. Com ele caindo, cai também o Fundeb, que é um recurso de um fundo específico para aplicação na educação, para o desenvolvimento da educação. E com o repasse de impostos estaduais, não é diferente. O ICMS tem base na circulação de mercadorias, e com o comércio fechado, com a vida econômica afetada, circulam menos mercadorias
são devidos menos impostos, o governo do estado recebe menos e também repassa menos. Então a queda vem de todo lado, vem do âmbito federal, estadual e vem das próprias receitas do município, que também caem, né? Algumas, o IPTU já tem o imposto lançado na rua, mas o ISS basicamente é da atividade econômica do serviço, que parado também diminui a fonte de renda. Outras taxas que advêm de aprovação de projetos, com a prefeitura também no isolamento social, também vivendo quarentena e também permanecendo fechada, também não permite o ingresso de novas receitas. E a comunidade, a população como um todo também, né, nesse momento de dificuldade, passa a conviver com o essencial, com o necessário, né? Então todo mundo deixa para mais tarde uma nova construção, deixa para mais tarde comprar um imóvel, para mais tarde para comprar um veículo, para comprar um sapato, uma roupa, enfim. Passa todo mundo viver do básico, né? Vamos nos alimentar, vamos pagar água e luz, vamos comer um remédio se precisar, então todo mundo se retrai. E assim se retrai a economia também e todo mundo sofre os seus reflexos. E nesse momento de crise que a gente está vivendo, a Prefeitura de São Roque, o prefeito Cláudio Góes, encaminha à Câmara Municipal esse programa de desenvolvimento econômico e social sustentável. E ele apresenta alguns benefícios para quem se instalar através desse programa. Só que esse programa também levanta algumas questões que já foram discutidas na Câmara na segunda-feira e com certeza, né, nós vamos ter também a discussão na próxima segunda-feira. Eu acho isso muito importante, muito relevante. Porque esse projeto é encaminhado no momento em que a JHSF, né, acaba anunciando, e a XP incorporadora também, estão anunciando aí, a XP anunciando a compra de uma área de 500 mil metros quadrados, ali no quilômetro 60 da rodovia Castelo Branco, junto ao Catarina, ao Outlet, e também ao aeroporto internacional. E ali a XP tem a intenção de instalar ali a sua sede, e isso vai gerar muitos recursos aqui para o município. E esse projeto, justamente que está sendo encaminhado, na mensagem o prefeito Cláudio Góes fala disso, que com a instalação da XP incorporadora, nós vamos ter uma grande arrecadação aqui no município. Mas para isso é necessário que a gente tenha alguns benefícios. Por que a prefeitura tem que oferecer esses benefícios? Na situação atual do que determina a lei, você entende que a XP não se instalaria aqui na nossa região, Marcelo? Wander, primeiro, né, vou deixar claro que esse projeto encaminhado à Câmara de Vereadores, ele não é para a XP, né? Ele é para as empresas que tiverem o interesse de se instalar no município, bem como para empresas do município de São Roque que também queiram ampliar as suas atividades. Então, ele é um processo bastante amplo, que possui regras, tem um regramento próprio, mas ele é para várias empresas que desejem se instalar ou ampliar as atividades em São Roque. O prefeito, como nós, não é segredo para ninguém, né? Essa vontade da empresa XP de sair de São Paulo foi amplamente divulgado na revista Veja. Teve uma edição específica da Vejinha, da Veja São Paulo, onde eles demonstraram esse interesse de sair de São Paulo. E não só a XP, né? Outras empresas grandes ou gigantes também têm esse desejo de sair de São Paulo, como efeito até da pandemia, né? Do novo normal, buscar qualidade de vida, buscar uma melhora para todos os seus funcionários, enfim, para toda a atividade desenvolvida. E o prefeito, logicamente, tomando conhecimento dessa desejo dessa empresa, da XP, em sair de São Paulo e procurar municípios próximos a São Paulo com essa qualidade de vida, logicamente que procurou também pela empresa se candidatando a recebê-la, né? E nós conseguimos atrair um executivo da empresa que aqui veio para saber qual era a proposta do município para atraí-la, né? E eles nos informaram que o desejo da empresa era vir para municípios do interior que tivessem algumas características, como estar
a menos de uma hora da capital, ser servida por uma rodovia de porte, de qualidade, e estar próximo ao aeroporto. E aí nós, como temos todas essas qualidades, né, esses requisitos por ela pleiteados, nos interessamos, e ela também pelo município, pois servidos pela Castelo Branco, possuindo um novo aeroporto e estando a menos de uma hora da capital, nós tínhamos as credenciais iniciais para pleitear a vinda dela. E aí, passado por essa primeira etapa, eles nos demonstraram que eles estavam saindo de São Paulo, onde pagam 5% de ISS, mas que estavam buscando municípios que tivessem esses requisitos, mas que também tivessem a melhor alíquota. Uma vez que eles estavam mudando a sede da empresa, estavam procurando, além dos requisitos iniciais, aqueles que condicionassem ao recolhimento menor de tributos, né? E aí é que nós nos propusemos também, para conseguir atraí-la, propusemos também reduzir as alíquotas do município dentro de um programa. No primeiro contato, eles estavam trabalhando 3 municípios. Nós desconfiamos, né, pelos nossos trabalhos de buscar e até ver o que estavam oferecendo para também conseguir competir, desconfiamos que um deles era o município de Indaiatuba e o outro era, acho que de Itupeva ou de Itapeva. Então nós buscamos todo mundo entrou em campo para tentar descobrir onde é que eles estavam sendo atraídos para também poder competir. Mas depois vieram muitos, veio o Distrito Federal, fez contato com a empresa tentando levá-la para o Distrito Federal, a Prefeitura de Florianópolis tentou, Sorocaba, São José dos Campos e as cidades adjacentes. Então todo mundo se movimentou atrás dessa empresa. E nós agradecemos, né, a escolha, que parece que já está bem encaminhada com essa pretensão de adquirir um imóvel aqui em São Roque, porque ela vai mudar a vida de São Roque, a vida dessa empresa. Esse projeto encaminhado pelo Executivo para o Legislativo, que está em apreciação já e iniciará a fase do segundo turno, é o projeto da cidade de São Roque, é o projeto que vai mudar a nossa história, né? Sem dúvida, ela vai colocar o município de São Roque num outro patamar. Pois é, Então, para concluir, né, a sua resposta, se não entrássemos na briga e nos propuséssemos também a reduzir a nossa alíquota de imposto, não bastaria ter um aeroporto, ter uma boa rodovia e estar a menos de uma hora de São Paulo. Indaiatuba já tinha alíquota de 2%, tem aeroporto próximo, uma boa rodovia e também está a menos de uma hora de São Paulo. Então, Sorocaba também, nas mesmas condições, um pouquinho mais do que uma hora, mas também com um aeroporto e também com alíquota de 2%, e mais um fornecimento de isenção do IPTU por 12 anos. Ok, o Marcelo está explicando esse projeto, e aí as pessoas podem falar o seguinte: poxa, então a prefeitura percebeu que tinha essa oportunidade, esse interesse da XP, que é importante, uma empresa muito importante, poxa, então São Roque vai atrás dessa empresa. Mas também, Marcelo, a gente teve até o Guilherme Benchimol, que é um dos fundadores da XP, e ele até já deu, participando de lives, falando, olha, acho que foi uma live do dia 3 de julho, ele falando, ontem, então dia 2 de julho, nós fechamos o negócio ali com o pessoal do Catarina tal, e nós vamos levar a nossa sede para o interior. E aí as pessoas podem falar o seguinte, Marcelo, mas como é que você está falando que tem outros municípios interessados, que São Roque entrou nessa briga, se a XP já tem esse terreno aqui em São Roque? Aí as pessoas podem falar o seguinte, se já tem o terreno aqui em São Roque, já está garantida a instalação, então a prefeitura não precisa dar esses benefícios. Você também já deve ter sido questionado nesse sentido. Se a XP já tem o terreno, e até tem hoje uma manchete, uma notícia circulando, dizendo que esse negócio, até participando da sociedade, do Outlet Catarina e tal, já desde o ano passado, já não estaria garantida a presença da XP aqui em São Roque, já tendo fechado esse negócio com o terreno, Marcelo? No que nós sabemos, Wander, o negócio não está fechado, né?
O próprio Guilherme, ele sobrevoou aí várias cidades em busca do terreno ideal. Como você mencionou, a XP tem uma participação acionária no Shopping Catarina. Então, logicamente, eles já tendo um negócio no município, buscaram áreas no entorno para agrupar e estar mais próximo dos negócios. Eles, pelo que nós sabemos, sobrevoou as áreas da JHSF, proprietária de grande área de São Roque, encontrou aí uma área que eles entendem como ideal para o projeto deles, que é um projeto sustentável, próximo do meio ambiente e que propício para montar. Eles não vão montar simplesmente uma sede de uma empresa. A ideia deles é de montar uma vila denominada Vila XP, né? Então, o que eles fizeram foi assinar aí com a JHSF um termo de compromisso ou um pré-contrato, né? Não sei qual é o instrumento correto, a denominação correta, mas eles têm aí uma carta de intenções, né? Olha, se o município de fato entregar aquilo que nos prometeu, que é um programa de incentivo fiscal, nós temos o interesse em comprar essa área, né? Então, isso que gostaríamos muito que já estivesse fechado, que isso já fosse uma realidade. Mas ainda o jogo não terminou, né? Então nós estamos aí, o jogo, digamos assim, bem encaminhado, né? Temos os requisitos, apresentamos um projeto para o Legislativo, que, repito, é o projeto da história de São Roque, da vida de São Roque, mas ele ainda não está aprovado. Então, para ela desistir de São Roque e ir para um outro município que já tem essas alíquotas garantidas e também os mesmos requisitos, as mesmas condições de São Roque, a gente tem até receio que não custa muito nada, né? Quem tem o dinheiro escolhe para onde quer ir e tem muita gente querendo ir e a gente que tem que correr atrás da oportunidade. Então, acho que é importante reforçar isso, porque acho que essa deve ter sido a pergunta que você, ou a prefeitura, mais tenha respondido aí nos últimos dias. Se tem o terreno, o negócio já está garantido. E você está deixando bem claro que, apesar de ter essa participação lá na JHSF e tal, da XP, isso não é a garantia de instalação do município. Então, essa é a pergunta, acho que você mais respondeu aí nos últimos dias. Isso não é uma garantia, não. É um pré-contrato, é uma carta de intenções, mas não foi batido o martelo, né? Eles estão aguardando esse projeto de lei. Eles tinham conhecimento de que a prefeitura encaminharia ao Poder Legislativo, que é soberano, né, para decidir sobre isso. Ao prefeito cabe apresentar o projeto, mas a eles, que são os representantes do nosso povo, decidir sobre o futuro de uma vinda ou não, né? Eu, se lá estivesse, não gostaria de arriscar, né, a perda de uma baita empresa dessa, uma empresa de porte, mas enfim, cada qual responde e representa uma parcela da nossa população. Os poderes são harmônicos e independentes, né? A gente entende, compreende, mas fica na torcida para que eles aprovem isso o quanto antes, porque a gente tem, sim, o risco de perder e dessa empresa, de repente, que vai investir milhões, buscar uma outra oportunidade em outra cidade, em outro município. Pois é, e nesse momento que a gente tem o ISS de São Roque, 5%. Essa é a média no estado de São Paulo, de se cobrar 5%, tem cidades cobrando 2%, 2% é o mínimo que se pode chegar. Tem muito essa diferença entre os municípios, Marcelo? A lei de ISS ela é federal, né? É uma lei federal que ela dá o norte. Então, ela permite aos municípios estabelecerem as alíquotas de 2% a 5%. Então, 2% é o mínimo, 5% é o máximo. E aí, cada município define as suas alíquotas de acordo com as suas atividades. Por exemplo, em São Roque tem algumas atividades que são 5%. Por exemplo, concessionária de rodovias, né, é 5%, porque independe se for 2 ou 5, a estrada passa por São Roque e ele vai ter que recolher o imposto. Então, é uma oportunidade do município buscar mais renda. Algumas atividades que a XP desenvolve, por exemplo, são atividades bancárias, né? E o banco, quando escolhe o seu município, ele não escolhe pela alíquota, ele escolhe pelo potencial de investimento, de recursos que giram no município. Então, é onde o município, às vezes, municípios menores como nós,
que buscam a receita, contam as moedinhas para fechar o mês, né? Contam, é uma oportunidade de recolher um pouco mais e ter uma receita um pouco melhor. Agora, com a vinda de uma grande empresa que vai ter um grande movimento nessas atividades, aí sim, para nós, ou para qualquer outro município, compensa você reduzir para o mínimo, né? Essa alíquota aqui é o movimento trazido por ela, compensa e paga toda a redução em pouco tempo de exercício no município. E agora, Marcelo, quando se fala o seguinte, olha, mas então por que não dá essa redução do ISS de 5% para 2% para todo mundo? Por que não pode ser feita essa redução para 2% para todo mundo, Marcelo? Eu digo para você que nesse momento a gente tem dois implicativos grandes para isso, né? Então vamos pensar primeiro fora ainda desses dois tópicos. Primeiro, uma empresa que esteja estabelecida e que tenha as condições de aderir, ela não está impedida. Ela vai ter o benefício para aquilo que ela ampliar a partir de então. Agora, os dois impedimentos para esse momento, para que se abaixe a receita, a alíquota para todos de São Roque. Primeiro, é a renúncia de receita, né? A lei de responsabilidade fiscal trata a renúncia de receita como crime. Então, você tem a receita em mãos, as empresas já estão estabelecidas em São Roque, já estão recolhendo os seus tributos. Então, você reduzir a alíquota, você vai estar abrindo mão de parte da sua receita. E isso caracteriza a renúncia fiscal e, portanto, crime para o gestor da coisa pública, no caso do município ou prefeito. Esse é o primeiro impedimento. O segundo é de caráter eleitoral, né? Nós estamos num ano eleitoral e você dá o benefício para as empresas que já estão estabelecidas em São Roque, caracteriza o abuso do poder do político, né? Ele dando um benefício para o seu futuro eleitor. Ele já está em São Roque, ele já conhece o prefeito, provavelmente o seu domicílio eleitoral já seja no município, ele vai estar recebendo um benefício fiscal. Logicamente que triste com o gestor público ele não vai ficar. Ele vai ficar contente e é um motivo a mais para ele, quem sabe, possa votar no atual prefeito, no atual governante. Então isso a lei eleitoral também veda a concessão de benefício a título gratuito. Então essa gratuidade é o que compromete. Então, além de você renunciar à receita, os já estabelecidos em São Roque estariam ganhando aí um benefício a título gratuito, né? Então, existem esses dois complicadores nesse primeiro momento. Mas, com a vinda de uma empresa dessa, e depois nós podemos, com a avançada do programa, detalhar um pouco de números, né? Esses números compensam a Receita Municipal de tal forma que nós acreditamos muito que em um breve espaço de tempo será possível, sim, reduzir a alíquota as mais elevadas e trazê-las todas para 2%, porque tal o volume de recursos que ingressará nos cofres públicos com a vinda dessas empresas que adiram a este programa, será possível reduzir a alíquota para todos. E aí sim, chegará o momento, fora do período eleitoral, para o próximo gestor do município, seja ele quem for, tomar essa providência, baixando as alíquotas e aí sim, dando esse benefício para todos que aqui já estão instalados. Agora, Marcelo, quando se fala assim, para a empresa que tiver essa condição que está sendo colocada ali no projeto, ela vai ter aí esse benefício. Mas é uma condição bem elevada, né? Por exemplo, tem que ter no primeiro ano um investimento de 50 milhões de reais, que seria da compra do terreno, sei lá, início da construção, e depois essa empresa vai ter que ter um faturamento anual em torno de no mínimo 500 milhões de reais. Quer dizer, para se ter essa condição, esse benefício, é estipulado um limite bem alto, né, Marcelo? Sim, esse limite está dentro da realidade dessas empresas que desejam sair de São Roque neste momento e vir para o interior. A princípio, né, pode parecer, o faturamento de 500 milhões é alto, né? O faturamento da XP em 2019 foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Então, para quem tem um faturamento como o dela, que é uma das interessadas para vir para o município, isso não é elevado, né? Então, depende muito, é muito subjetivo o valor, né?
Para mim, 500 milhões, eu posso trabalhar a vida inteira, não vou ter 10%. Para ela, ela fatura isso no ano. Então, é muito subjetivo. De fato, para quem olha, e para nós, que somos uma cidade mediana, né, de médio porte, parece que é uma coisa inalcançável, uma coisa difícil. Mas, para as empresas que operam, essas grandes empresas, isso é um requisito bastante tranquilo de se obter, né? Um outro requisito é ter 50 empregados, né? A XP, pelo que a gente sabe, para as matérias que nós corremos atrás, ela tem 2.700 empregados. O investimento de 50 milhões, nós acreditamos que o terreno que ela vai adquirir seja mais caro do que isso. Nós estamos calculando que 50 a 60 milhões é a aquisição do terreno, e ela pretende construir no primeiro ano 15 mil metros quadrados, o que nós calculamos em mais de 100 milhões de reais. Então, ela confirmando esse programa e ela aderindo esse programa, no primeiro ano ela deve estar investindo em São Roque mais de 150 milhões. Então, o triplo do que nós estamos exigindo nesta lei. E qual foi os requisitos? É propiciar a vinda de grandes empresas que, de fato, compensem, não afetem a responsabilidade fiscal, não atinja a renúncia de receita e que propiciem ao município condições futuras e próximas da redução de alíquotas que beneficiem a todos nós. Agora, Marcelo, você que é bom com os números, aliás, mais uma vez eu quero agradecer aqui ao Marcelo Max, que se prontificou, falou, olha, esse é um assunto que a gente colocou no nosso site, depois na segunda-feira a gente falou aqui quando a gente estava tendo a votação lá na Câmara, e eu acho isso muito legal, muito importante, do Marcelo, falou assim, não, vamos falar desse assunto, eu acho que isso é bom para a gente ter esses esclarecimentos e as pessoas vão tirando aí as suas conclusões. Marcelo, você falou em valores aí que para a gente, né, que está sempre olhando a continha lá embaixo, tal, a gente fica assustado. Mas o que daria de rendimento? Por exemplo, quanto que São Roque poderia ter de arrecadação de ISS, mesmo dando o desconto, passando a cobrar 2%? Qual que é a projeção que vocês têm, Marcelo? Então, Wander, é perfeita a sua colocação, né? Os números até espantam. Olha, eu diria, Marcelo, perdão, desculpa interromper, eu diria que números que deixam você de cabelo em pé, né? Os poucos cabelos que restam em pé. Quando eles nos falaram o movimento, a receita tributável, né, de ISS de 2019, 3 bilhões e 800, né, eu mesmo fiz a pergunta. Não, eu estou perguntando da parte tributável. Não, é 3.800. Não, mas a tributável só do ISS. Sim, é 3.800, né? Então, foge da nossa realidade. Mas assim, para que o público tenha possa comparar números, né? O nosso orçamento municipal para gerir São Roque, para oferecer todas as condições no nosso município, nós dispomos de 300 milhões ano. A XP, ela tem um faturamento ano de 3 bilhões e 800 milhões. Então, uma empresa muitas vezes maior do que todo o nosso município. A nossa arrecadação de ISS é de 30 milhões ano. Eles vão nos propiciar por ano 80 milhões de reais. É quase o triplo do que nós temos por ano. Então, é isso que eu reforço, que esse ingresso de recursos no município vai mudar a vida do São Roquense. É por isso que eu chamo que esse é o projeto da vida de São Roque, é do prefeito atual, dos vereadores que estão lá, eles vão fazer história, eles vão ter a oportunidade de estar fazendo história, de colocar o nome deles na história de São Roque. Esses números, né, 3 bilhões e 800, que foi o faturamento deles de 2019, vezes 2%, que é o mínimo que se cobra no Brasil de ISS, é o que nós estamos abaixando as nossas alíquotas para 2%. Algumas nossas já são 2%, as outras 2%, é para padronizar no programa. 2% vezes 3 bilhões e 800, a números redondos, 80 milhões ano. Então, 80 milhões ano. Existe a obrigatoriedade de destinar dos impostos 15% para a saúde. Então, a nossa saúde será agraciada com mais 12 milhões de reais por ano.
Isso reflete uma saúde melhor, de base, postos de saúde com melhor atendimento, com médicos de especialidades, uma Santa Casa mais bem equipada, uma Santa Casa melhor. Então, é uma saúde melhor para o nosso município. Esses mesmos 80 milhões, com a obrigatoriedade de 25% sendo destinado à educação, conduzem a uma receita para a educação de mais 20 milhões ao ano. Então, é uma saúde, é uma educação melhor, desde a pré-infância até o término do ensino médio, né? Com mais qualidade, com professores melhores, mais bem preparados, com cursos de capacitação, com salário, né? Eu acredito que no futuro breve eles disputarão São Roque para aqui vir lecionar, e isso vai refletir diretamente no ensino da nossa população. Vamos ter as nossas crianças mais bem preparadas para conseguir melhores posições nas empresas de emprego, e isso só faz a roda da economia girar para melhor. Por isso eu não tenho dúvida que esse é o projeto da vida de São Roque. Agora, Marcelo, você falou que você não pode ter uma renúncia fiscal, nós vamos dar um desconto no ISS ou no outro imposto aí, porque o prefeito pode estar sujeito a responder criminalmente por isso. Mas do que tem a base da prefeitura? Fala assim, olha, a gente pode dar esse desconto para 2% e a gente não vai estar cometendo nenhum crime. No que a prefeitura tem como base de que ela não está errada em dar esse desconto do ISS perdendo um percentual? Como é que é a colocação da prefeitura? Então, na verdade, através desse programa, a empresa que vier, ela vai pagar 2%, que é o mínimo. Mas nós não vamos estar abrindo mão de receita nenhuma, porque as empresas que aqui estão, a não ser que elas se enquadrem no programa, elas não vão deixar de pagar. Então, elas continuarão com a sua receita da mesma forma. O benefício, o incentivo fiscal é para a empresa que vier a se instalar. Então, nós não abrimos mão dos recursos já existentes, já previstos de ISS, e vamos ter um incremento das empresas que vierem aqui prestar o seu serviço. Então, a renúncia passa a não existir, passa a existir o incremento da nossa receita, né? Aí você pode falar, mas está dando também a isenção do ITBI. O ITBI é 2%, que vai estar coberto pelos 2% que vamos cobrar da construção civil dessa empresa. Então, como ela projeta construir uma sede que nós calculamos que custe 100 milhões de reais, o ISS da mão de obra de construção civil, que vai vir uma empresa nova, ele compensará a renúncia do ITBI e do imposto territorial do primeiro ano. No segundo ano, ela já tem que estar operando em São Roque, né? Então, que ela não traga todo o seu movimento inicial no primeiro ano, dos 3 bilhões e 800, que ela venha mudando para São Roque aos poucos, mas nós estamos fazendo a conta que ela traga metade da sua operação, 2 bilhões, e isso no primeiro ano, 40 milhões de reais ingressando nos cofres do município. E isso compensa a renúncia do ITBI e do imposto predial, porque do territorial, perdão, porque o predial ocorrerá com o decorrer do tempo com a construção da sede da empresa. Legal, Marcelo, pela resposta. A Simone Júdica já está na linha, vai participar. Simone, só um minutinho, o Marcelo vai responder mais uma pergunta. E o Marcelo está detalhando tudo bem direitinho. Só não quero te atropelar, Marcelo, mas às vezes se conseguir só dar uma enxugadinha, mas tá tranquilo, tá muito bom, fique à vontade, mas para a gente ganhar depois até um pouco mais de ritmo aqui. Mas já que você falou, olha, colocou uma série de vantagens e tal, mas o que está pegando? Por exemplo, estamos no ano eleitoral. Dar esse benefício em ano eleitoral pode causar problemas para o prefeito, para o vereador. E o que está pegando, então, Marcelo? A questão dessa lei eleitoral. Esse é o grande entrave e realmente a questão eleitoral dessa lei pode prejudicar esse projeto? Neste momento, Wander, nós acreditamos aí, pelo menos aqui do Executivo, que não existe esse entrave, né?
pois se existisse, o prefeito não teria remetido à apreciação da Câmara o projeto de lei. Ele também concorrerá nas próximas eleições, né? Então, se esse entrave de fato existisse, ele não teria encaminhado o projeto. O nosso jurídico, quem trabalhou no projeto desse programa, foram os doutores Rafael Bonino e Guilherme. Eles trabalharam nisso e eles têm um entendimento de que a vedação prevista na legislação eleitoral não alcança este projeto. Todavia, como o direito não é ciência exata, né, eles alertaram o prefeito que alguém pode levantar uma tese e lhe causar problemas no momento do registro da sua candidatura. Mas o prefeito ficou ciente do risco que pode ocorrer, mas muito tranquilo. Ele pensa, neste momento, em estar resolvendo o problema de desenvolvimento econômico e social do município. Então, mesmo que existam pequenos riscos, como alertou o Dr. Bonino e o Dr. Guilherme a ele não se furtou a apresentar esse projeto à Câmara, pois ele usa até um termo que errado ele estaria se ficasse de braços cruzados vendo uma empresa desse porte querendo vir para o interior e buscando requisitos que nós temos e ele permanecer sentado aqui na sua cadeira, vendo a empresa passar, com receio de não ser candidato, mas de não estar atraindo ela para o seu município. Então ele fala, se tiver algum problema, ainda que remoto, no ponto de vista do jurídico da prefeitura, ele se dá por satisfeito de estar colaborando com o progresso econômico social do município. Muito bem, Marcelo, a gente está batendo papo. Deixa eu colocar a Simone Judica aqui na conversa. A Simone está esperando um pouquinho aqui na linha. Simone, boa tarde, tudo bem, Simone? Boa tarde, Wander, boa tarde à nossa equipe, boa tarde ao Marcelo. E ao Marcelo não só boa tarde, mas uma palavra de agradecimento também pela sua disposição em trazer esses esclarecimentos, essas informações. Cada vez mais essa transparência é necessária. E agora, nesses tempos de pandemia, em que nós não temos mais a chance de encontrar com as pessoas pessoalmente, é muito importante esse tipo de participação, porque em outros tempos nós nos encontrávamos, perguntávamos, tirávamos dúvidas. E agora isso não é mais possível, né? Tudo é virtual. Então, que bom que você está aqui conosco nessa tarde para trazer os esclarecimentos. E hoje o olhar é completamente jurídico, hein, Simone? Qual a primeira pergunta? Pois é. Como o Wander sempre ressalta, esse olhar jurídico, eu não poderia deixar de fazer a minha primeira pergunta, não só com um olhar, mas com uma preocupação jurídica. Um dos princípios basilares do direito constitucional, do direito administrativo, que os estudantes de direito aprendem lá nos primeiros dias do curso, é a impessoalidade. Então, nós sabemos que a administração pública sempre tem que agir de acordo com a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência, aqueles princípios que a Constituição trata. E nesse caso, que durante a sua participação, Marcelo, você comenta que houve um empenho pessoal do prefeito Cláudio Góes, e não só dele, mas da equipe que o assessora, para que a XP fosse atraída para São Roque, aí nessa concorrência com outros municípios. Então, somando essa informação, e também a exposição de motivos que acompanha esse projeto de lei, em que o nome da empresa XP é citado diversas vezes, não pode ficar a impressão de que tudo isso está sendo construído em favor da XP, o que violaria o princípio da impessoalidade e até juridicamente poderia ser questionado, né, levado à justiça e, enfim, essa lei ser considerada inconstitucional no futuro. Ouviu aí, Marcelo? Simone, boa tarde. Vai lá. Simone, boa tarde. Agradeço aí a participação e as palavras, né? Eu também concordo que a publicidade, né? A transparência, elas devem sempre estar presentes, né? Eu, assim, vou te responder de uma forma básica, né? Deixando aí essas considerações jurídicas aí para o jurídico da prefeitura, que entendem que o projeto correria um risco se ele estivesse sendo direcionado, né,
ou fugindo aí do critério, do princípio da impessoalidade. Mas eles entendem que o projeto ele está aberto a todos, não só a XP, né? Ele é um projeto que atende várias atividades, inclusive algumas que a XP não opera, mas é que nós temos assim, notícias de que existem outras empresas de porte que têm essas atividades como atividade principal, e por isso que eles foram incluídos. Então, tem algumas atividades que a XP não opera. Ele não é para um setor específico de São Roque, né? Ele é onde a empresa quiser se instalar no município, ela pode, que estará abrangida pelo projeto. Então, eles entendem que o princípio da impessoalidade está aí cumprido. Por exemplo, nós temos aí sondagem de uma outra empresa que é do comércio eletrônico. Já veio também, nos procurou, na verdade, para buscar a tabela das alíquotas do município. Então, o simples anúncio da vinda da XP para São Roque despertou em outras gigantes de São Paulo, né? E que também constam daquela matéria da Veja São Paulo, que era a debandada da Faria Lima, né? Então, mais uma empresa já fez contato conosco no intuito de conhecer a lei vigente e as alíquotas praticadas em São Roque, porque ela também tem interesse em vir. Então, nós entendemos, né, e na verdade o nosso jurídico entende isso de uma forma melhor, que o projeto não estaria direcionado para uma empresa. E, de fato, o próprio Dr. Bonino alega que citou a XP na mensagem do projeto por ser uma matéria publicada na Veja São Paulo e conhecida no âmbito nacional, né? Então, era impossível nós, aqui de São Roque, não termos o conhecimento desse desejo dessa empresa em buscar as terras do interior de São Paulo. Simone, então, eu acredito que eles estão bastante tranquilos para enfrentar essa questão. Simone, outra comparação que fez até o jurídico da prefeitura foi com outro projeto que vigora, né? Que é o PRODESA, que é o Programa de Desenvolvimento do Setor Aeroportuário. E este, sim, era até mais específico, era para o desenvolvimento do setor aeroportuário e apenas para 2 zoneamentos do nosso município que se situam às margens da Castelo Branco. Então, este, comparado com o anterior, ele é bem mais abrangente. Tá. Agora, a Simone já vai fazer mais uma pergunta. Só um minutinho, Simone. É que eu gostaria que você falasse de uma questão também que foi levantada na Câmara durante a sessão de segunda-feira, da Lei Complementar 101, que é um projeto do vereador Rafael Tanzi. Aí acontece o seguinte, olha, por que o prefeito está mandando esse projeto se a gente já tem o projeto de lei complementar de autoria do vereador Rafael Tanzi, que é o programa de incentivo ao desenvolvimento da estância turística de São Roque, chamado Desenvolve São Roque, que já concede incentivos fiscais. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara. Aí ele vai para o prefeito tem que sancionar, quer dizer, garantir, tá aprovado, eu concordo, não veto nada, tal. Só que o prefeito Cláudio Góes não sancionou, vetou esse projeto. Aí voltou para a Câmara derrubou o veto do prefeito e essa lei foi sancionada agora pelo presidente da Câmara de São Roque, o Toco, então, portanto, foi nesse ano. Por que, Marcelo, que se a gente tem a Lei Complementar 101, o projeto do vereador Rafael Tanzi, por que esse projeto não pode ser aplicado e aí a necessidade de ter um outro projeto? Por que não dá para usar esse projeto do Rafael Tanzi como está sendo chamado, Marcelo? Então, Wander, esse projeto do Rafael Tanzi, ele teve origem aí em 2019, né? E tramitou pela Câmara. E o jurídico da prefeitura, quando ele aqui chegou para a sanção do prefeito, foi entendido que ele não tinha cumprido uma das suas etapas, que era apresentar o estudo de renúncia de receita, né? Então ele concedia, basicamente, ele era, Rafael, que me perdoe se eu estiver errando em alguns detalhes do projeto dele, mas ele previa o benefício para a indústria e para a prestação de serviço. Este que está na Câmara é só para a prestação de serviço. A indústria
ela é um pouco mais complexo de fazermos a compensação, o estudo de compensação, porque é um tributo do Estado remetido ao município através das transferências estaduais. Então, ele é bem mais complicado de se fazer os cálculos da renúncia. Então, o projeto dele, quando ele colocou a apreciação, ele apresentou na Câmara, ele não contemplava o estudo. Então, esse foi um dos motivos que o prefeito vetou esse projeto. O segundo benefício que ele concedia era do ITBI, né? E aí nós entendemos, como entendemos no nosso, que a renúncia se faz presente no ato da transmissão do bem imóvel. O IPTU também, ele estaria isento por 5 anos, e aí também existiria a renúncia do IPTU. Nós não saberíamos no projeto dele qual o investimento inicial que a empresa que aderisse ao programa proposto por ele nos traria nos primeiros anos, para sabermos se compensaria ou não a renúncia inicial. Então, esse foi um dos entraves que o projeto dele recebeu o veto do prefeito. Eu vou passar. Pode falar, Marcelo. Então, ele também trazia no texto legal a isenção do ISS para a construção civil. Para as empresas que viessem a construir a sede dessas novas empresas, ele estava isentando do ISS. E a isenção de ISS, ela é vedada. Existe uma lei federal, é a Lei Federal número 157, do finalzinho do governo Temer, no dia 29 de dezembro de 2016, e ela veda... 2019. Ela veda... Ele dispõe que a alíquota mínima do ISS é de 2% e fala que o imposto não pode ser objeto de concessão de isenção, incentivos, benefícios, não pode mais ter redução da base de cálculo. Ele veda um monte de situações de benefícios fiscais para o ISS. Então, essa propositura de isenção do ISS era um outro problema que foi encontrado no projeto. Inclusive, essa Lei 157 de 2016, ela constituiu como crime, ela constituiu a improbidade administrativa se concedido benefícios de ISS ou se reduzido essas alíquotas a menos de 2%. Então, esse era um outro problema que também tinha a lei. E aí, daí, seguindo, né, o prefeito vetou esse projeto. Ele volta para a Câmara e teve a derrubada do veto. E aí entende o nosso jurídico que aí sim seria até casuístico do prefeito. Quando o Rafael apresentou o projeto, foi encontrado alguns vícios no projeto que levaram ao veto. E agora, como a XP e outras empresas se manifestarem o interesse de vir para o interior, e aí São Roque seria uma delas que cumpriria os requisitos, aí sim o prefeito falou, não, agora vale. Então, passasse por cima da falta do impacto, do estudo de receita, de renúncia de receita, passasse por cima desse problema da isenção concedida para o ISS, que é vedado, e passasse a acreditar que essa lei agora pudesse atrair as empresas que aqui desejassem se instalar. Por isso que acabou mandando um outro projeto e não aproveitando esse que, embora vetado, tinha a derrubada do veto, né? Só colocando que esse projeto encaminhado agora pelo Cláudio Góes é o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social e Sustentável, projeto que vale aqui para empresas dos setores tecnológicos, investimento, mercado financeiro e capitais e de ensino. E deixa eu pegar a lei aqui do Rafael Tanzi. O Desenvolve São Roque, está aqui no artigo 2º, consiste na concessão de incentivos fiscais a empresas industriais e prestação de serviços, né? São outras empresas, outras atividades. Eu vou voltar nisso, mas deixa eu colocar aqui a pergunta da Simone. Simone, com certeza você tem mais uma colocação aí, Simone. Tenho mais uma. Eu tinha mais duas, Wander, mais uma você tem à vontade, você vai fazer todas aí. O Marcelo fica com a gente aqui. Vamos lá. Eu só vou pedir, como diz o Niltinho Bastos, Marcelo, um pouco mais de celeridade na resposta. Eu sei que tem muitos detalhes, mas diga aí, Simone. Marcelo, minha outra pergunta é o seguinte, nós sabemos que existe uma certa animosidade de parte da população com relação ao roteiro do vinho.
Então, muita gente diz que os benefícios vão para o roteiro do vinho, os investimentos vão ali para a região do roteiro do vinho. Com uma situação nova como esta, da vinda da XP, certamente será necessário que haja investimentos ali no entorno do local onde a empresa vai se estabelecer. E isso envolve gastos também, porque é necessário organizar a coleta de lixo, é necessário organizar transporte público, uma série de coisas que demandam investimentos. No momento, se a empresa vier, os investimentos ainda não terão vindo. Esses lucros todos que você mencionou, eles virão depois. Então, a prefeitura terá que dispor de um valor para utilizar ali, para fazer esses benefícios, enquanto há muitos bairros com extremas necessidades que há décadas, há séculos, podemos dizer, esperam por benefícios. E, ao mesmo tempo, existe também a questão daqueles pequenos proprietários que penam para conseguir pagar os seus IPTUs, ainda mais nesses últimos tempos em que houve aumentos. Então, como explicar para a população que o local onde uma empresa milionária como a XP está sendo instalada, haverá investimentos, enquanto os bairros distantes continuam carentes? Olha, Simone, aí eu vou discordar um pouquinho do seu ponto de vista, né? Porque a empresa, como diz você, uma empresa milionária, né? Ela vai adquirir o imóvel, vai se beneficiar sim do ITBI, da transmissão do bem, mas todos os benefícios ali na região serão suportados por ela, né? Ela vai fazer frente, pelo que a gente sabe, para a rodovia Castelo Branco. Então não demandará um asfaltamento, drenagem, levar alguns melhoramentos, né, para essa região onde ela vai estar se instalando. A coleta de lixo dos grandes geradores é de responsabilidade dela, né? Ela tem que ser responsável pela geração de lixo dela. A empresa de transporte já tem a linha que atende o aeroporto e o Catarina, então ele faz o Catarina, faz o retorno e já serve ao aeroporto. Então eu acho que é uma questão a sério de colocar outros carros se a demanda for muito grande, mas também esse acréscimo não vai interferir direto no serviço público. E ela, embora vá trazer a receita grande da prestação de serviços no segundo ano, né, como prevê o projeto, já no primeiro ano ela já vai estar gerando riquezas para o município, porque ela vai estar construindo sua sede, e só na construção da sede ela tem aí que, pela lei, ela tem que ser na base aí de 40 e poucos milhões, ou até mais, né, dependendo de quanto ela gastar na aquisição do imóvel. E desde então ela já vai estar gerando o emprego, são serviços de terraplanagem, são serviços de construção civil, de obras auxiliares da construção civil. Então nós entendemos que desde o princípio que ela vier aqui se instalar já, contando aí a construção civil, ela já vai estar gerando para o município, ainda que de forma indireta, emprego e renda. No programa, ela tem que ainda que gerar 50 empregos diretos, mas existe a grande possibilidade, né? A parte ajardinada dela, são jardineiros, são seguranças, enfim, são inúmeros os profissionais que vão poder lá trabalhar, que não empregados diretamente na atividade fim da empresa. Então a gente entende que ela vai estar gerando emprego e renda desde um primeiro momento que ela vier para o município. E só em cima disso, Marcelo, já vou passar para você, Simone. Por exemplo, a empresa que vai fazer lá o serviço lá da construção civil, vai ajeitar o terreno, tudo. Essa empresa vai recolher o ISS no percentual normal, em alguns casos até 5%. Essas empresas da construção civil, para levantar lá a sede, não vão ter desconto de ISS. Não, as empresas que vierem trabalhar para edificar a sede das empresas que vierem aqui se instalar, terão também a alíquota de 2%. Mas isso não traz uma grande diferença para nós, porque hoje é 4%, mas é possível deduzir os materiais aplicados na construção civil. E este programa, ele deixa em 2%, mas sem a possibilidade da dedução dos materiais. Então, praticamente, a receita da construção civil não sofrerá alteração. Ok. Simone, mais uma colocação aí, Simone. A última. Marcelo, eu acho que você vai discordar de mim, talvez, mas eu vou perguntar mesmo assim.
Não tem problema. Nós sabemos que em épocas eleitorais os ânimos ficam mais exaltados, seja da situação, seja da oposição. E nós vimos, acompanhando a sessão da Câmara em que houve a votação do primeiro turno, que diversos vereadores citaram esse projeto como algo histórico, algo que vai mudar por completo o município, e você também fez colocações nesse sentido. Então, a minha pergunta é, se nós não estivéssemos no período já pré-eleitoral, já com as campanhas engatilhadas, será que haveria esse mesmo tipo de empolgação por parte dos vereadores ao tratar desse assunto? Simone, eu acho que estariam empolgados, sim, né? Eu sou suplente de vereador e adoraria estar lá, nesse momento, votando um projeto desse. Eu me empolgo muito, até porque trabalhei aí na área de fiscalização de tributos, de rendas por 10 anos. Eu tive a oportunidade de ser chefe lá da divisão de rendas, de substituir uma lenda da prefeitura, que foi o senhor Alencar, né? E então, isso aqui, eu vendo essa possibilidade do município receber esses recursos, isso me alegra muito, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é tentar fazer e levar melhorias para a população e não ter. Querer é sempre um desejo de quem está governando o município, né? Mas o poder é que é mais difícil porque os recursos são sempre escassos. Então isso me dá uma alegria enorme e por isso que eu sinto que eu falo que é o projeto da história do município, né? As animosidades eu também concordo que elas são às vezes propícias nesse período eleitoral, mas eu acho que se não fosse o período eleitoral, esse projeto estaria com a mesma... os vereadores que nele estão trabalhando estariam com a mesma vontade, com a mesma garra, e eu acredito mais, que já teriam votado ele em primeiro turno, quebrado o interstício e votado em segundo turno naquela mesma segunda-feira. Eu acredito muito nisso, que aí a questão de quem está trazendo, se é um governo ou se é outro, estaria deixado de lado, né? Quem é o autor do projeto. E acredito muito, sim, que estariam empolgados. E eu acredito que nesse momento nós já teríamos esse projeto transformado em lei. Aliás, esse é um detalhe que normalmente na Câmara de São Roque tem ocorrido o seguinte: entra um projeto votado, aí um projeto tem que ter uma votação em segundo turno. Não tem esse espaço de tempo, já é votado numa sessão seguinte, vota numa sessão, convoca uma sessão extraordinária e já tem no mesmo dia. Excepcionalmente, esse projeto que foi votado em primeiro turno na segunda-feira, a votação foi a seguinte: ele teve um voto contrário do vereador Itelvino Nogueira, um vereador ausente, o Guto Issa, que depois até mandou para a gente informação, que não compareceu à sessão, porque estava com sua esposa numa consulta médica em Sorocaba, e foi um caso de urgência, de emergência, tal, com dores, e por isso ele não esteve na sessão. E o presidente da Câmara, o Toco, que não vota por ser o presidente da Câmara. Marcelo, deixa eu falar aqui um pouquinho só da lei do Rafael Tanzi. Se ela tem esses probleminhas, tal, que vocês colocaram, tal, não poderiam ser feitas emendas. Se emendas fossem realizadas, essa lei do Rafael Tanzi não poderia ser aproveitada? Emendas resolveriam, Marcelo? Então, Wander, o nosso entendimento é de que se o prefeito vetou essa lei, por ela conter vícios, digamos assim, né? Tudo bem, foi derrubado o veto, foi publicado, ela está no ordenamento jurídico. Mas o executivo entendeu que ela não estava perfeita. Estava com um problema da falta do estudo de impacto e com o problema da isenção do ISS, que é vedado por lei federal, como emendá-la para corrigi-la em alguns aspectos, né? Então, voltando no que eu já lhe falei anteriormente, quando interessou, eu não quero essa lei e vou vetar. E agora me interessa, porque eu quero atrair uma grande empresa, vou utilizá-la. O que nós entendemos? Que parece um desprestígio com o vereador Rafael Tanzi, né? Que foi o autor que trabalhou nessa lei. Então, a ideia foi fazer um outro projeto que entende-se adequado, porque entende-se também que uma grande empresa que virão a se instalar em São Roque aderindo nesse programa, elas querem a segurança jurídica e não gostariam de estar se beneficiando de uma lei que já foi entendida como incorreta, vetada
e que teve esse problema político do Poder Legislativo derrubando o veto do prefeito. Quis elaborar um projeto novo, sem esses vícios entendidos no primeiro projeto, para que deixar essas empresas que vêm para São Roque mais tranquilas no aspecto jurídico. Marcelo, só que responda para mim só rapidamente para eu passar para a pergunta da Simone. A gente não pode fazer aqui um projeto de lei com benefícios tal, porque nós estamos no ano eleitoral. E emendas podem ser realizadas? Por exemplo, se tivesse um projeto lá e que a prefeitura entendesse, olha, esse projeto está de acordo aqui, só fazer um ajuste. Emendas, eu não sei se teria essa informação, elas também seriam consideradas como algo ilegal perante a lei eleitoral? Emendas podem? Na verdade, não seria uma emenda, né? Seria um novo projeto alterando a lei anterior, né? A emenda seria mais do que emendas. Turno, né? Seriam mais do que emendas, então. Seria um novo projeto, né? Seria um novo projeto do Executivo para alterar. Mas, eu volto, como o jurídico entende que essa lei, pelo Executivo, ela não estava correta, eles não se sentem à vontade de estar, não emendando, né? Mas dando uma nova redação para alguns artigos dessa lei. Uhum. Simone, você tem mais uma pergunta aí, Simone? Vou fazer mais uma, então, já que você abriu, Wander, e já que o Marcelo responde tão gentilmente, não vou perder a oportunidade. Marcelo, aproveitando até essa sua longa experiência à frente do departamento que você herdou, né, do finado senhor Alencar, eu tenho a impressão, posso estar enganada, de que não consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias a remissão do montante de impostos que será remido se for aprovado esse projeto de lei. Eu gostaria de saber, já consta da Lei de Diretrizes Orçamentárias esse valor? Deveria constar? Como que funciona essa parte? Na verdade, esse projeto é uma outra tranquilidade que o jurídico passa para o prefeito, né? É de que, embora esse projeto esteja tramitando na Câmara e encaminhado para apreciação da Câmara num ano eleitoral, ele só vai promover, vai ter os seus efeitos somente no ano seguinte. Então, de fato, neste ano, onde vigora a Lei de Diretrizes Orçamentárias elaborada no ano anterior, ninguém previa essa situação e ela não está contextualizada. Mas, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também acho que já está em curso na Câmara, ela foi anterior a essa existência. Então, ela vai passar a estar prevista na Lei de Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, que vai vigorar no próximo exercício, que é 2021. Então, na atual, de fato, eu acredito que não tenha. Pode falar, Simone, pode falar. Obrigada, Marcelo. Então, só uma outra questão dentro desse mesmo ponto. Então, esse projeto de lei sendo aprovado agora na próxima segunda-feira, ele não passa a vigorar a partir de já? Ele vai ficar para o ano que vem? Não, ele passa a vigorar a partir de sua publicação. Mas, como os requisitos dele, né? O investimento aí de 50 milhões iniciais, né, para aquisição de terreno e elaboração da construção, passa pelas etapas de elaboração de projeto, e a gente sabe que é um projeto de grande monta, provavelmente licenciamentos ambientais, então a gente tem certeza que ele não produz efeitos este ano ainda, práticos, né? A lei sim, mas não os efeitos práticos dos benefícios. Ele tem que ser apresentado, tem que passar pela comissão que vai ser constituída para análise. Então é por isso que a gente trabalha com os benefícios todos para 2021 e 2022. Ok, Simone? Ok. Marcelo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela presença. Parabéns mais uma vez por essa disponibilidade em trazer as informações, a responder as perguntas, e os agradecimentos também ao prefeito Cláudio Góes, que podemos considerar que ele está presente no programa também pelo seu intermédio. Então, obrigada e sucesso, né? Nós sempre desejamos o melhor para São Roque. Eu agradeço e também desejamos o melhor para São Roque e esperamos que em breve estejamos gozando dos benefícios da vinda de empresas que aderiram a esse projeto.
Ok, obrigado, Simone. Segunda-feira estaremos de volta. Obrigada, Wander, aos ouvintes também. Um abraço a todos. Legal. Deixa eu perguntar para você, Ronaldo, a gente está falando da lei eleitoral. Deixa eu perguntar para você aqui, Marcelo, com relação ao artigo 73 da lei eleitoral, o artigo 73, aqui o parágrafo, acho que é o 10º, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento da sua execução financeira e administrativa. Quer dizer, diz que não pode ter a distribuição gratuitas de bens, valores ou benefícios por parte da administração, mas coloca aqui, exceto nos casos de calamidade pública. E por conta da pandemia de coronavírus, nós estamos no estado de calamidade pública, não só em São Roque, mas no estado de São Paulo. Esse item aqui já não faz com que não se tenha o problema eleitoral, Marcelo? Wander, sem dúvida, né, o município, como o país está na calamidade pública, nós entendemos que ele já traz uma exceção ao regramento. Mas nós estamos trabalhando ainda com a não aplicação do parágrafo 10, né, que você leu, que é no ano em que se realizar eleições, fica vedada, e aí tem a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. Então, nós estamos trabalhando muito com a distribuição gratuita de benefícios. E não é uma distribuição gratuita. A empresa que vier aqui se instalar, ela tem requisitos a cumprir, ela tem que investir, ela tem que empregar, ela tem que adquirir, então ela tem condições, é um benefício condicionado, mas não gratuito. Ela não é o simples fato dela vir para o município que lhe dá o benefício. Então ela não nós entendemos que está fora a gratuidade, ela está aqui tendo ônus a serem atingidos, a serem cumpridos, né? Então, nós entendemos que, além da calamidade citada por você, o fato da gratuidade estar fora é um outro ingrediente que leva esse projeto apresentado pelo Executivo na Câmara a estar na exceção à regra. Marcelo, você que respira a prefeitura 25, 26 horas por dia, né? Então você está sempre antenado, mas não sei se você, acredito que você vai ter também essa informação. Por exemplo, a gente teve um projeto de lei complementar em 2014, que foi com relação ao aeroporto, né? Que é o Programa de Desenvolvimento do Setor Aeroportuário Prodesa, na zona de urbanização específica, tal, que foi a questão do aeroporto. Esse projeto de lei, Marcelo, ele está em vigor? Porque eu lembro que o vereador Alacir Raizio apresentou, no final da administração Daniel, um projeto lá para que esse projeto deixasse de ter validade. Ele está valendo, né? O aeroporto está dentro desse projeto de lei complementar, né? Ele está valendo. Sim, Wander, o projeto não, a lei, né? A lei. Pelo que eu me lembro, foi apresentado, sim, algum projeto de lei que era revogando os benefícios. Isso, revogando. Mas ele não foi aprovado e a lei vigora. Esse é um dos motivos para que nós tenhamos criado um programa também. Porque aí o programa, ele trata de um benefício condicionado. Então, a empresa vindo, ela tem que cumprir certas condições, mas também tem os benefícios assegurados. Senão, daqui 6 meses, troca o prefeito e o novo gestor pode simplesmente revogar a lei e deixar a empresa sem os benefícios, né? Depois de investimentos realizados no município. Então, é por isso que se institui um programa para dar mais segurança jurídica para a empresa que pretende se instalar no município. Tá. Aliás, você substituiu o Alencar, o Alencar era um cara maravilhoso, né? Baixinho ali e tal, ele era meio elétrico, né? Você substituiu aí o Alencar, foi uma grande responsabilidade, mas com certeza você não tem uma assinatura tão bonita quanto a do Alencar, né? Aliás, até pedi para o filho dele outro dia, ele ia arrumar lá uma assinatura bonita que tinha o Alencar. Se você pode ter substituído aí o Alencar, mas a assinatura você não consegue fazer uma tão bonita, né, Marcelo? Pois é verdade. A assinatura dele era grande, né? E era diferenciada, era uma assinatura bacana.
É verdade. Aliás, me diga uma coisa, ô Marcelo. Eu lembro que durante o final do governo Daniel, acho que o próprio Daniel falou isso depois, tinha esses benefícios, incentivos aí para o aeroporto e tal, mas a prefeitura parece que não tinha ainda no seu programa algo que conseguisse fazer direitinho e tal. Hoje já tem um programa aí no caixa da prefeitura, no financeiro, que já contempla, está conseguindo fazer tudo direitinho com relação à lei, ou o aeroporto não está tendo essa isenção? Não, eu vou dar aqui um ponto de vista, cada um faz uma análise do programa, né? Todo aquele programa criado aí na gestão do Daniel, no meu ponto de vista, ele beneficia diretamente o aeroporto. Porque ele era um programa de incentivo, de desenvolvimento do setor aeroportuário. Sim. Então, quem no município de São Roque tem essa atividade é só o aeroporto, né? Por isso que entende-se na prefeitura que esse programa criado, ele foi muito mais, se for para querer ter um entendimento de direcionamento, de impessoalidade, ele estaria muito mais próximo disso do que o atual. Porque, embora ele era previsto só para 2 zoneamentos lindeiros a Castelo Branco e para uma atividade só. Hoje, são várias atividades elencadas no projeto atual, né? E não especifica um zoneamento próprio. Qualquer local do município que o zoneamento do plano diretor permita. Então, ele é um plano aberto, por isso que a gente defende com mais tranquilidade que não é um programa que esteja direcionado e que ele cumpre tranquilamente o princípio da impessoalidade. Então, mas na questão de arrecadação, o aeroporto está com esses benefícios que em lei, ou a prefeitura ainda tem alguma dificuldade de acertar aí o programa? Não sei como que funciona bem isso. Então, o aeroporto ele recolhe ISS de suas operações, dos seus serviços, né? Ele não tinha isenção total. Ele é como o programa atual, que reduzia para 2% a alíquota, e o diferencial dele é que ele deduzia um pouco a base de cálculo, mas que foi retirado do ordenamento jurídico pela Lei 157 de 2016 do governo Temer. Então, ele recolhe o ISS 2%, tal qual está sendo proposto para as empresas que se instalarem no município de São Roque. Muito bem, então conversando aqui com o Marcelo Marques, que é chefe de gabinete da Prefeitura de São Roque. Mais uma vez a gente está agradecendo aqui ao Marcelo pela participação, porque na segunda-feira nós vamos ter a votação em segundo turno desse programa de incentivo fiscal, né? E é um projeto muito importante, interessante, é muito importante essa discussão, esse debate e a votação que a gente vai ter na próxima segunda-feira. A gente está caminhando para a reta final aqui, Marcelo, mas o nosso Zé Fernando Rabechini, que fica observando. Hoje quem está com o olhar de cronista é o Zé Fernando Rabechini. Zé Fernando Rabechini, deixa eu ver como é que está a sua sala aí. Hoje estamos tudo de azul aqui, né? Já foi para você. Tudo azul. Combinamos. Tudo combinado. Zé Fernando, tudo bem, Zé Fernando? Boa noite, boa tarde, Wander, Marcelo, queridos internautas. Tá tudo legal, tudo jóia. E você tem alguma pergunta aí, o Zé Fernando? Nessa questão? Pergunta, Wander, eu estou prestando bastante atenção aqui, ficou muito claro, o pessoal perguntou, o Marcelo explanou, e eu até vou fazer um comentário, se estiver errado, Marcelo, você me corrige. Se não é ilegal, tá tudo certinho, amanhã depois não vai aparecer uma lava-jato da vida aí, se tá tudo certinho. Se traz benefício para aqueles que vão investir na cidade do Alavante. Se aqueles que já estão, se investirem mais, também terão benefício, certo? Se vai trazer todo esse dinheiro aqui, esses empregos, esse capital todo aqui para a cidade, não tem como ser contra um projeto desse. E eu acho até que aqueles que tiveram a visão, parabéns. Aqueles que entenderam o projeto, parabéns. E vou dizer mais uma coisa para você. Se falarem para você que isso foi uma coisa por causa de ser um ano eleitoral, tomara que tenha eleição todo ano. É bom, tomara que tenha todo ano. Se trazer um benefício desse, pode ter todo ano, porque as anteriores aí, carne enxadada era um punhado de minhoca, mas então agora, né? Eu não vejo, se não tem nada errado, como você explicou, está tudo certinho. Eu acho que é um projeto que, como vocês estão falando, vai modificar não só São Roque, viu? Acho que a nossa micro-região aqui será um benefício para todos. Então, tomara que dê tudo certo, que realmente vocês tenham
sucesso nisso. E olha, se acontecer alguma coisa para o prefeito, a gente vai dizer que ele é herói, que ele sacrificou o mandato dele para trazer esse benefício para cá. Quer dizer, eu não vejo nada errado aí na história. Então, só parabéns, tomara que dê certo. É só o comentário, então, Zé Fernando, não tem pergunta. Não, ele tá muito esclarecido, a Simone fez as perguntas, quer dizer, eu sou só um boleiro aqui na história aqui que realmente se encantou. Fazia tempo que eu não escutava uma coisa assim tão promissora para nossa cidade. Eu acho, vou estar torcendo aqui, eu acho que nem vou mudar mais, eu vou continuar. Pois é, eu concordo com o que o Zé Fernando está falando, né? Porque uma empresa desse porte, estabelecida embora em São Roque, mas na divisa praticamente, de estar colado na Porta do Sol, que é Mairim, que está muito próximo de Araçariguama, vai ser uma empresa que vai trazer benefícios para todos, né? Com certeza, o pessoal que vai trabalhar lá, desde o jardineiro até o diretor da empresa, ele pode fixar residência em São Roque, em Mairim, na Porta do Sol, em Araçariguama, enfim, eu acho que é benefício não só para São Roque, mas é benefício para toda a nossa região. Concordo, é a minha opinião e como disse, parabéns a todos, aqueles que tiveram a visão, aqueles que entenderam e vão abraçar também, porque eu acho que é um projeto agora que vai se tornar de todos. Se ele é tão bom assim como está aparecendo, ele tem que ser de todos e que tem que fazer a força para que ele se concretize. E é isso aí mesmo, né? O projeto de fato é de todos. É que filho bonito, todo mundo quer ser o pai, né? Mas eu agora tô achando até bom, viu? Tomara que venha. Ô Marcelo, não sei se você, o jurídico da prefeitura aí, já convenceu todos os vereadores, mas se o Zé Fernando fosse vereador, esse daí você já convenceu, pô. Eu já votava hoje. Já estava tranquilo. Mas eu posso fazer um complemento? Pode, fica à vontade, Marcelo, fica à vontade. E se tem alguém que não concorda com a posição do Zé Fernando, pode mandar também. Infelizmente, é um projeto de grande vulto que traz grandes comentários, né? E tem gente que alega que alguns vereadores estão com receio de votar o projeto por questão eleitoral, né? Mas é o que o Zé Fernando falou, o próprio prefeito também passará por uma eleição, também foi tranquilizado pelo jurídico, embora, como eu já falei, que ciência jurídica não é exata, né? Mas traz riscos. Mas o maior risco, eu faço uma outra interpretação. O projeto do Rafael Tanzi, voltando um pouco nele, né? Ele foi votado em 2019, né? Mas a lei, ela ainda não estava no nosso ordenamento jurídico. E esse processo legislativo não estava finalizado, né? Quando voltou aqui para o projeto, para o prefeito que acabou vetando, ele necessitou voltar para a Câmara que acabou derrubando o veto. Essa derrubada do veto já ocorreu no ano de 2020, né? Então, se não fosse a derrubada do veto, o projeto não estaria valendo. Então, no meu entendimento, o que permitiu esse projeto do Rafael Marreiro estar vigorando e estar no nosso... do Rafael Tanzi, perdão, Rafael Marreiro não, Tanzi, estar em vigor foi a derrubada do veto, né? E a derrubada do veto foi em 2020, o ano em que alguns entendem que não poderia estar dando um benefício fiscal. Então, o ato praticado pelos vereadores que, em tese, estariam com receio hoje, já foi cometido no início deste ano, né? Então, a preocupação, se é eleitoral, ela deve existir, né? Eu acho que eles devem votar tranquilo, pensando aí no benefício que isso vai trazer para o município, esquecendo, afastando essa situação. Porque se é para alguém criar pelo em ovo, já existe o pelo no ovo há alguns meses, né? E, pelo que a gente sabe, esse projeto foi derrubado o veto e passou daí, foi por unanimidade. Então, todos os integrantes da nossa Câmara derrubaram o veto e contribuíram para um projeto que dá benefícios fiscais em ano eleitoral. Então, se essa é a questão de picuinha, né? Até como a Simone falou, que os ânimos se esquentam e os debates ficam mais aflorados, eu, por exemplo, entendo que o pecado já foi cometido. Se isso é pecado, ele já foi cometido. E aí, ainda mais, né? Não pelo prefeito, né? Porque não foi de iniciativa dele, ele não votou, quando veio para sancionar, ele vetou. Então, ele estaria muito tranquilo
Mas não, e pensando no município, quis não emendar esse, mas mandar um novo projeto para a Câmara. Ok, agradeço, Marcelo. O Zé Fernando colocou aí o seu ponto de vista, né? E tá liberado, ok, tá perfeito. E a gente também respeita a opinião das outras pessoas, quem não concorda. Tá aí. Esse é o nosso objetivo aqui. Não é dizer, olha, é tal coisa, não. A gente gosta de ouvir. Eu acho que isso, cara, da gente tá falando dessas coisas aqui da cidade, é muito importante, cara. Da gente tá discutindo o assunto da cidade, essa sessão que vai ter na próxima segunda-feira, a responsabilidade que o homem público tem, quer dizer, é nesse momento, né, que a gente tem essa discussão, porque eu acharia que seria muito chato, né, essa gente, teve a votação, entrou, mas já aprovou, ninguém discutiu. Eu acho que essa discussão, né, Marcelo, ampliar essa discussão, abrir o espaço, eu acho que está sendo muito importante, por isso eu agradeço mais uma vez a sua participação, com esse interesse de trazer esses esclarecimentos, porque acho que é uma oportunidade, quando eu falo, você não está falando aqui pra gente, você está falando com a população. Então eu acho que é muito importante a gente ter esse debate. Eu espero que a gente tenha uma sessão de Câmara na próxima segunda-feira, equilibrada, com as pessoas, os vereadores, colocando o ponto de vista. Acho que é muito importante a gente discutir a cidade nesse momento. Zé Fernando, você tem aí mais alguma colocação, Zé Fernando? Não, tá, beleza. Eu só confirmando, foi a minha opinião, é claro, e a opinião do munícipe, né? Opinião do munícipe. Claro que vai existir os contras, mas eu sou a favor. Eu achei, fiquei surpreendido, não sabia de todo esse potencial que tem esses 2%, viu? Não sabia que ele tinha um potencial tão grande assim. Então, foi a minha opinião, realmente, como um munícipe. Ok, Zé Fernando. Obrigado, Zé Fernando. Um abraço a todo mundo. É isso aí. Marcelo, deixa eu voltar aqui com você, tem várias opiniões, depois eu vou pedir para você, Marcelo, o pessoal da prefeitura e tal, que tem várias opiniões sendo colocadas aqui, depois se vocês puderem até responder, trazer mais esclarecimentos e tal, e até eu coloquei o link aqui da nossa reportagem, que tem até o projeto, porque é um projeto bem extenso, né, Marcelo? E tem muitos detalhes e é importante que a população participe. Eu quero dizer uma coisa que achei muito interessante na sessão de segunda-feira, que às vezes normalmente para a gente votar um projeto aparece lá, projeto de lei número tal, fazendo transferência, abrindo crédito tal de 10 milhões de reais. E às vezes esse projeto é votado e quem está acompanhando em casa, ou mesmo acompanhando lá quando a gente tinha a presença lá no plenário, o pessoal fala, mas 10 milhões para quê? Então o projeto sendo lido mostra, olha, para a gente ter tal verba para tal, está sendo retirada a dotação do orçamento, e esse projeto foi lido segunda-feira, o parecer da Câmara foi lido. Eu acho que isso é muito importante. Marcelo, você que está sempre acompanhando a sessão de Câmara, eu acho que todo o projeto, não sei a sua opinião, acho que deveria ser lido para que as pessoas que acompanham tenham noção do projeto, né, Marcelo? Com certeza, Wander, é um pouco do que a Simone falou, é a transparência, né? O projeto sendo lido na sua íntegra, aqueles que acompanham, que se interessam aí por essa parte da política local, né? Podem ter conhecimento do que está sendo votado e emitir até as suas opiniões, né? Alguns vão concordar e outros não, isso é natural do ser humano, é natural da vida política, mas isso só engrandece aí a discussão de um projeto desse nível. Quero agradecer a participação das pessoas aqui, tem pessoas que mandam aqui também pelo WhatsApp, entendeu? Quero mandar um abraço pro meu amigo aqui, Júlio de Girolamo. Wander, a título de debate, estava dizendo que Jundiaí agora fazia parte da região de Campinas, mas agora conseguiu desmembramento regional. Tá, o Júlio perguntou uma questão, é que porque a gente teve aquela polêmica toda lá da faixa e tal, né, Jundiaí desmembrou lá da região de Campinas, né, mas não dá para São Roque sair da região de Sorocaba, e não dá pra gente fazer a região metropolitana de São Roque, né, Marcelo, mas vamos chegar lá um dia, né? Quem sabe depois da vinda dessas grandes empresas para São Roque, sim, né? Vai ser a grande região de São Roque, a região metropolitana de São Roque. Sorocaba vai ser parte nossa aqui. Pô, e agora eu dei risada, peguei, porque você tá ficando esperto, Marcelo. Você pegou... Uma bola, mano. Essa eu deixei pingando. Essa você foi bem, foi esperto, eu deixei pingando aqui. Ô, Marcelo, você tem mais alguma colocação para fazer? Eu quero agradecer demais. Falo mais uma vez que o espaço está aberto aqui para os vereadores. Nós vamos ter a votação na próxima
próxima segunda-feira, tal, para as pessoas colocarem esse ponto de vista. Eu acho que é muito importante a gente discutir as coisas da cidade. Você gostaria, nas suas considerações finais aqui, de falar mais algum detalhe, Marcelo? Eu queria fazer dois complementos, né? Então vamos lá. Fiquei aqui até pensando um pouquinho no que a Simone falou dessa empolgação, né? E pensando aí na empolgação eleitoral, né, que ela falou, né? E eu fiquei aqui imaginando, falei, se o prefeito tivesse aí pensando só na questão eleitoral, né? Ele não tinha nem encaminhado o projeto, porque, embora os riscos sejam mínimos, eles sempre existem, né? Mas a empolgação, eu acredito que não é por ser um ano eleitoral, né? Que a empolgação é, de fato, pelo desenvolvimento econômico de São Roque, né? Eu acho que essa é a grande empolgação, não só deles, mas de todos que já compreenderam a grandeza desse projeto. Como digo aqui, empolgação minha só de saber dos números, por ter trabalhado com receita no município, ele já empolga por si só. Então, a empolgação aqui nossa, dos vereadores, eu acredito que é mesmo pelo desenvolvimento de São Roque. E assistindo essa última sessão de Câmara, né, o Niltinho fez uma menção muito interessante. Ele lembrou lá um ditado do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, né? E ele falou que estava na hora de pensar nas futuras gerações e não nas próximas eleições, né? Então, das minhas considerações finais, é isso que eu deixo para os vereadores que vão ter a responsabilidade pelo futuro de São Roque, que votem com consciência, que deixem a política de lado nesse momento, que pensem em São Roque, porque daqui a mais 2, 3 meses, toda a população vai ter aí pelo voto democrático o poder de escolher quem é o seu próximo governante. E pode ser qualquer um daqueles que postularem o cargo, né? E essa pessoa que for eleita pela vontade popular, pela vontade do nosso povo, vai ter condições melhores de atender os anseios da nossa população. Eu me coloco aqui à disposição para tirar outras dúvidas aí suas, se necessários, mas quero deixar também aqui, se algum dos vereadores que tem alguma dúvida sobre o projeto, que persista alguma dúvida, eu fico à disposição aí, mesmo no final de semana, que me liguem a qualquer hora, que a gente está disposto aí a sanar dúvidas para que esse projeto seja compreendido e que cheguemos a um final feliz para São Roque. Ok, isso aí. Acho que é muito bom a gente bater esse papo aqui. Obrigado para todo mundo que está mandando as mensagens aqui. Às vezes eu não consigo ver todas as mensagens aqui. Depois, quando eu chego em casa, eu falo, mandei uma mensagem para você não ver aqui. Às vezes, sinceramente, eu não, porque eu não sei o que acontece. Tem hora que eu não... Então, peço desculpas aqui se... também não dá para colocar todas as mensagens, tá? Mas obrigado a todos que mandaram aqui e colocaram o seu ponto de vista. Marcelo, agora para fechar, eu vou aproveitar e perguntar. Você é primeiro suplente do PSDB. E teve, se você for pegar lá na votação, você teve mais votos do que, 5 ou 6 ou 7 vereadores que estão hoje lá na Câmara, mas tem a questão do coeficiente eleitoral e aí você não entrou. Deixa eu aproveitar, você como funcionário público, 4 meses antes da eleição tem que deixar o cargo. E a eleição é 15 de novembro, quer dizer, então já foi esse prazo. Você continua falando, então quer dizer que você não é pré-candidato. Não, Wander, não sou pré-candidato. O chefe de gabinete, que é o cargo que eu ocupo, né? Ele tem status de secretariado. Então, né? 6. Como você falou, 4 meses antes da eleição teria que ser a desincompatibilização. Como a eleição seria dia 4 de outubro, eu teria que ter me desincompatibilizado dia 4 de junho. Né? Junho já. 4 de junho. Julho, agosto, setembro, outubro. Eu teria que ter saído em 4 de julho. E estamos aqui. E a emenda constitucional número 107, agora dia 2 de julho de 2020, ela trouxe a alteração do período eleitoral, né? Mas os prazos vencidos, como é o caso da desincompatibilização para o chefe de gabinete, que foi 4 de julho, não voltam a contar. Prazo vencido já se foi. Então, nem que eu queira agora, já não posso mais. Mas vontade não faltou, né, Marcelo? Vontade ainda tenho, mas quem sabe o futuro. Você falou de vontade, lembrei de uma piadinha. Não tem nada a ver com o problema, eu vou contar. Que quando você é novo, né? Você é moleque, você tem tempo, tem vontade e não tem dinheiro. Aí depois chega uma fase na vida, aí vai trabalhando, vai se esforçando, ganha um dinheirinho, aí tem dinheiro, tem vontade e não tem tempo.
Aí depois chega uma terceira fase da vida que você tem tempo, tem dinheiro e não tem mais vontade. A vida tem dessas... Eu estou na fase da vontade ainda, já tenho vontade. Ah, você está na vontade. Então tá bom. Olha, muito obrigado. Quero agradecer aqui pela participação. Eu acho que é importante a gente falar desse assunto. É um assunto importante, um projeto importante na Câmara, que tem um impacto muito grande no orçamento. A Câmara Municipal é muito importante e vamos acompanhar o que vai ser essa votação. E como eu costumo falar, né? A gente só está narrando o jogo, né? Se o cara chuta para fora ou se faz gol, a gente fala o que aconteceu. Chutou para fora, ou chutou, foi gol, tal. A gente vai acompanhar e vai trazer informação. Obrigado, Marcelo, pela participação. Hoje não tem pronunciamento do Cláudio Góes, né? Porque se tivesse também, a gente tá ocupando o estúdio aí, né? Hoje não tem. Foi ontem, né? Hoje tá livre. Então tá bom, eu fico acompanhando as coisas de longe e tal, né? Hoje estava tendo a licitação para cesta básica. Foi concluída essa licitação ou é concorrência, Marcelo? Eu acho que hoje foi tomada de preço. É a tomada de preço ainda. Acredito. Né? Depende do valor, né? Mas era com registro de preço, mas eu não sei o resultado ainda. Não, eu acho muito interessante isso que está tendo. Eu não sei, foi o projeto do Rafael Tanzi, se eu não estou enganado. Toda a licitação, toda a concorrência tem a transmissão pelo YouTube. É possível acompanhar lá no canal da Prefeitura isso daí, né? Perfeito, foi um projeto dele, sim, foi implantado e hoje qualquer cidadão pode acompanhar as licitações do município de São Roque. Muito obrigado. Marcelo, obrigado pela participação, obrigado aí, dá um abraço no Isaías, que fez essa parte técnica aí, a conexão foi muito legal, a gente já está acostumando tal, mas faz falta de não estar aqui a pessoa para a gente cumprimentar, para tomar aquele cafezinho, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Obrigado, Marcelo, pela participação, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Wander. Valeu, obrigado, Marcelo. É isso aí, pessoal, estamos chegando ao final dessa edição aqui do nosso Linha Aberta, obrigado ao Marcelo Marques. Como é que tá a Praça da Matriz? Tem gente passando ali pela praça, tá lá, tá meio agitado. Muito obrigado a você que esteve ligado aqui conosco. Para fechar, peraí, me deu uma vontade agora, sabe o que é? Dá uma passadinha lá no Bob's, ô Guilherme. Sabe que dá pra gente dar uma passadinha lá no drive-thru do Bob's? Eu quero passar na Avenida Brasil, número 200, os favoritos do Bob's. Vou dizer uma coisa pra você. Uma delícia, hein? Olha, apareceu a propaganda embaixo, nem se tivesse combinado não daria certo. 4784-6100 e você também pode solicitar lá pelo Drive-Thru na Avenida Brasil, número 200. Servitec, controle de pragas, entupimento de fossa. Tá ficando mais gente em casa agora, tá entupindo mais a fossa lá. Chama a Servitec Serione, plantão 24 horas. Conosco também Radimed Diagnósticos, tomografia, ultrassonografia. Tem uma palavra que eu duro falar aqui, que só agora eu não peguei ali na hora. Como é que é? Duro isso daí. Mas é um exame muito importante. Minha mãe vai fazer esse exame aí, eu vou levar lá tranquilo. Como é que é? Desintometria? Ave Maria, duro falar, hein? Eu vou levar no papelzinho marcado lá. O Pátio Corina, que tem as empresas atendendo lá no drive-thru. E o Haas Reveri, 51 anos, né, serviço de contabilidade. Obrigado aos nossos companheiros, nossos patrocinadores, porque como diz o mestre Milton Neves, sem patrocinador nem nada fica no ar. Pô, e os favoritos do Bob's, hein? Os favoritos do Bob's, estou esperando aqui. Olha aí, já estou só na ansiedade. Quer o vídeo, põe aí os favoritos do Bob's, pô, põe lá. Maravilha! E aí eu quero fechar a nossa participação hoje aqui. Hoje nós não tivemos a presença do nosso Alain Vianney. Mas Alain Vianney, essa semana ele ficou de descanso. Semana que vem ele estará de volta aqui no nosso programa. Muito obrigado pela participação. E eu quero dar uma informação aqui, que hoje é um dia importante. A gente teve o Dia do Meio Ambiente, mas hoje a gente tem aqui o Dia de Proteção às Florestas. 17 de julho, Dia de Proteção às Florestas. E a Saneágua Mairink destaca a importância
importância do saneamento, né? A gente tem que cuidar tudo direitinho. E em Mairim, que um dos projetos mais importantes para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário é a construção da estação de tratamento de esgoto AET do Jardim Vitória. Entrando no site vanderluiz.com.br, você saberá mais aí do dia 17 de julho, dia da proteção às florestas. E uma notícia triste que nós tivemos nesta sexta-feira, o falecimento do grande jornalista, radialista, locutor esportivo José Paulo de Andrade, da Rádio Bandeirantes. Durante muitos anos apresentando o programa O Pulo do Gato, né, das 6 da manhã até as 7 da manhã, e depois o Jornal Gente. O rádio perde realmente um nome fantástico, né? E foi por conta da Covid, né? Então a gente lamenta a morte do Zé Paulo de Andrade e de todas aquelas pessoas, né, que foram atingidas aí pela Covid-19, enfim, pessoas que perderam aí os seus parentes, amigos, e o rádio brasileiro, né, o rádio mundial, perdeu nesta sexta-feira um grande nome, Zé Paulo de Andrade, o Pulo do Gato, né, que programa fantástico, e depois o Jornal Gente, e o Zé Paulo... ele trabalhou na TV Bandeirantes, não só apresentando o jornal, o debate e tal, ele fez lá o Zorro. Uma vez a Bandeirantes fez lá, ele trabalhou, interpretou o Zorro na TV Bandeirantes. Grande Zé Paulo de Andrade, fica aqui, né, os nossos sentimentos. Segunda-feira, o nosso Jair Ribeiro está autorizando, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, um grande abraço, ótimo fim de semana e vamos superar esse momento. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.